Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde. Uma cidade marcada pela história, pelo crescimento acelerado e por uma enorme diversidade cultural. Estamos falando de Lagos, na Nigéria, localizado no sudeste do país, às margens do Oceano Atlântico. Lagos deixou de ser apenas um importante ponto comercial para se transformar em uma das maiores metrópoles da África. Mas como essa transformação aconteceu? Para entender melhor, vamos ao nosso repórter que está em Lagos. Boa tarde. Para entender a Lagos de hoje, precisamos voltar alguns séculos no tempo. A região foi inicialmente ocupada por povos como os Yaores e, posteriormente, recebeu a influência do reino Benin. Por sua localização próxima ao oceano, Lagos se tornou um importante ponto de comércio. Durante o período colonial, a cidade passou para o domínio britânico e continuou crescendo. Depois da independência na Nigéria, em 1960, esse crescimento se intensificou e, mesmo quando deixou de ser a capital do país, em 1991, Lagos continuou sendo um dos principais centros econômicos da Nigéria. Hoje essa história pode ser percebida em uma cidade que mistura tradição, modernidade e uma população cada vez maior. Mas o que tornou o Lagos tão importante para o país? Para explicar isso, voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações. E se Lagos deixou de ser a capital política da Nigéria, ele não deixou de ser um dos principais motores do país. A cidade concentra empresas, bancos, indústrias, comércios e importantes portos. Mas a influência do Lagos não para na economia. Ele também se tornou um dos grandes centros culturais da África. E para falar melhor sobre as importâncias econômicas e culturais, estamos aqui com o nosso repórter. É isso mesmo. Lagos é um dos principais centros econômicos da Nigéria. Seus portos conectam o país ao comércio internacional, enquanto empresas, bancos e indústrias movimentam a economia da cidade. Mas Lagos também possui uma enorme influência cultural. A cidade se destaca pela música, pela moda, pelas artes e principalmente por Nollywood, a indústria cinematográfica nigeriana. Toda essa movimentação faz parte de Lagos, uma cidade cheia de oportunidades. Mas todo esse crescimento também afeta diretamente quem vive aqui. Para conhecer nessa realidade, vamos voltar ao nosso repórter em Lagos. É exatamente isso. Por trás dos grandes prédios e portos, todo esse movimento, existe o cotidiano de milhões de pessoas. E para conhecer um pouco dessa realidade, nós conversamos com uma moradora de Lagos. Boa tarde. Boa tarde. Como uma pessoa que mora aqui, você descreveria os principais problemas dessa cidade? Bem, Lagos é uma cidade cheia de pessoas com grandes oportunidades. No tanto que a gente tem uma cultura muito rica e com diversos tipos de moradores de diferentes áreas. Mas, diante desses tantos pontos positivos, a gente também tem os negativos durante o nosso dia a dia. Enfrentamos diversas dificuldades, principalmente com o trânsito, mas também com enchentes e desigualdade em diversas áreas da cidade. E quais você acha que são os principais problemas que afetam a rotina das pessoas daqui? Eu acho que uma das principais partes seria o trânsito. Sinceramente, a gente enfrenta grandes congestionamentos e, no final de tudo, atrapalha a rotina de diversas pessoas porque elas passam muitas horas no carro. Deve ser difícil viver em uma cidade que cresceu tanto e se desenvolveu, mas que, apesar disso, teve grandes desafios. Muito obrigada por sua presença aqui. Voltamos ao estúdio. Obrigado. E quando falamos de desafios de Lagos, o clima e a localização da cidade também precisam ser considerados. Por estar localizado no litoral e possuir áreas de baixa altitude, Lagos é vulnerável a fortes chuvas e enchentes, principalmente quando a drenagem urbana não consegue acompanhar o volume de água. Durante os períodos de chuva, esse problema pode se tornar ainda maior, mas as enchentes não são o único desafio. Como podemos ver, os problemas estão relacionados entre si. O crescimento da cidade aumenta a pressão sobre a infraestrutura, enquanto a poluição e o descarte inadequado de resíduos pode agravar os problemas ambientais. Por isso, o desafio de Lagos não é apenas continuar crescendo, é encontrar formas de crescer de maneira mais planejada, melhorar a infraestrutura e diminuir os impactos ambientais sobre a população. E esses desafios mostram como o espaço urbano e o meio ambiente estão diretamente ligados. Agora voltamos ao estúdio. Lagos representa, portanto, dois lados do processo de urbanização. De um lado, uma cidade economicamente importante, culturalmente influente e cheia de oportunidades. Do outro, uma metrópole que precisa enfrentar os desafios do crescimento acelerado. Os desafios agora é fazer com que o desenvolvimento da cidade também signifique melhores condições de vida para a sua população. De Lagos, na Nigéria, essa foi a nossa reportagem. Boa tarde.